Não sei nem como começar esse vídeo, sinceramente. Bom, pra quem já me conhece por aqui, eu sou a Thaís Albuquerque, eu sou médica, sou psicóloga também. E hoje eu vim conversar com vocês sobre tudo isso que a gente está vivendo, como tem sido difícil conciliar a profissão de ser médica, de ser profissional da saúde, no meio dessa pandemia, no meio do caos, da ignorância, do anticientificismo e da negação da maioria das pessoas em entender, compreender e aceitar que a gente está realmente vivendo o período mais difícil da nossa existência, pelo menos. Eu não preparei roteiro para esse vídeo, eu não escrevi nada, eu só queria sentar aqui, desabafar e falar para vocês como que tem sido o meu dia a dia lá na UBS, né? Como que tem sido enfrentar esse momento de pandemia sendo uma médica recém-formada. Desde o ano passado, assim, eu acho que foi tudo muito atípico, né? Eu não tive o último 6º ano de medicina que eu gostaria, não tive festa, não tive comemoração, não tive formatura, mas sinceramente esses são os menores problemas, né, de tudo que a gente tem enfrentado recentemente. Eu costumo compartilhar bastante sobre a minha vida lá no Instagram, né, como que é a minha rotina, como que foi deixar de ser psicóloga para realizar o sonho de ser médica, mas eu confesso para vocês que, assim, eu vivo uma realização profissional, né, de ter conseguido me tornar médica, mas ser médica nesse momento que a gente está vivendo tem sido muito difícil, não tá sendo um processo fácil, não tá sendo prazeroso. Eu tenho vivido os dias muito difíceis lá na unidade que eu trabalho. E para quem não sabe, eu trabalho como médica da estratégia da saúde da família numa UBS aqui em São Paulo. E apesar de gostar bastante do que eu faço, do meu trabalho, de como a estratégia de saúde está organizada aqui, tem sido difícil conciliar com os pacientes que tem ido na unidade. Tem sido difícil aceitar que muitas pessoas ainda vivem na cultura dos exames de rotina, que vão na unidade só para saber se tá tudo bem, sendo que a pessoa já é assintomática por si só. Então eu decidi falar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje. Eu sei que existem muitas dúvidas em relação a prevenção, né, fazer ou não fazer exames de rotina. Eu até falei esses dias lá no Instagram sobre isso e recebi um hate absurdo também de pessoas falando que eu não sabia do que eu tava falando, mas por estudar atenção primária, por estar inserida na atenção primária, é que eu falo com absoluta certeza, propriedade de causa, que a cultura do check-up não deveria existir. Eu sei que pode causar uma confusão na cabeça de vocês, principalmente sabendo que a gente viveu numa lógica em que os exames de rotina são necessários para fazer controle de saúde. E essa é uma lógica que a gente herda da saúde enquanto um produto que pode ser mercantilizado, né? Os laboratórios, eles vivem desses exames de rotina, né? Então eles vivem de fazer exames, seja ele exame preventivo, seja ele exame diagnóstico, e os convênios também. Essa é uma parte da medicina que movimenta muito dinheiro, né? Que movimenta muito dinheiro, né? Vou falar o quê? Se a gente parar para pensar que realmente a realização de exames é uma fonte de renda para os laboratórios, obviamente que eles vão incentivar que vocês continuem fazendo isso, porque é o ganha-pão, né? Então, quanto mais exames, melhor. Essa é uma lógica que eles podem vender para você e você pode acabar comprando. Agora, eu, enquanto profissional da saúde, da atenção primária, que trabalho com prevenção, que gosto da lógica da medicina preventiva, eu preciso vir aqui falar para vocês que não é a realização de exames anuais que vai prevenir você de ter alguma doença ou que vai realmente rastrear alguma doença precocemente e que isso vai ter impacto definitivo na sua vida. É muito complexo, eu espero que vocês consigam me compreender. Se não conseguir, tudo bem, deixa sua dúvida aqui no comentário que eu respondo pra você. Eu vou explicar como que é a minha visão em relação a tudo isso, com base nas coisas que eu estudei, e aí você vê se faz sentido pra você ou não. Se não fizer sentido, tudo bem, eu não tô aqui pra impor nada pra ninguém, tá? Vou falar pra vocês enquanto paciente oncológica que teve um câncer de mama diagnosticado em 2016, um câncer de mama precoce que não foi identificado num exame de rastreio, porque mamografia não é indicado para mulheres abaixo de 50 anos, a menos que tenha história familiar de câncer de mama.
Esse é um ponto, tá? Quando eu comecei a entrar nesse mundo oncológico, né, eu fiquei muito angustiada porque eu me sentia realmente negligenciada por não ter tido minhas mamas examinadas, por não estar fazendo ultrassom de rotina, né, e eu ficava pensando, poxa, talvez se eu tivesse feito ultrassom no ano anterior ou 6 meses antes eu teria descoberto o câncer ainda mais cedo. A verdade é que muitos exames de rastreio não tem impacto na sobrevida do doente. Vou tentar explicar para que fique claro que vocês consigam entender. A mamografia é um exame de rastreio importantíssimo, preconizado pelo Ministério da Saúde, porque é um exame que, quando identifica uma alteração realmente... Ai, não sei como explicar isso, gente, é muito difícil. Fazer exames de rotina, por exemplo, fazer exame de sangue todo ano para diagnosticar alguma doença, não é um exame que vai ter impacto na sobrevida do paciente quando ele realmente for diagnosticar uma doença. Diferente da mamografia. A mamografia, principalmente para mulheres acima de 50 anos, é um exame importante que, quando consegue identificar uma doença, no rastreio, vai ter impacto significativo na sobrevida daquela paciente, tá? Agora, por que eu, né, com meus 29 anos, nunca fiz mamografia? Porque a mamografia, quando realizada para pacientes abaixo de 50 anos, tem muita chance de dar falso positivo e aí de submeter as pacientes a sofrimentos psíquicos, né, emocionais, importantes de forma desnecessária. Então, entre eu ter feito uma mamografia de rastreio aos 20 e poucos anos e eu ter achado o nódulo num autoexame, no banho, num momento qualquer da minha vida, no meu caso, ter descoberto o câncer de mama quando eu tinha 29 anos, num autoexame, não teve impacto na minha sobrevida como se eu tivesse descoberto num exame de rastreio. A diferença é que entre o exame de rastreio e eu sentir um sintoma, né, que foi a descoberta do nódulo, eu consegui evitar que nesse período de tempo eu tivesse sofrimento emocional, entendeu? Então, estatisticamente falando, a minha qualidade de vida, a minha taxa de sobrevida entre diagnosticar aqui o câncer de mama ou neste momento, né, da minha cronologia, me traria os mesmos benefícios. Só que diagnosticar aqui, quando eu já tivesse o sintoma, me traria esse momento, né, esse intervalo aqui entre esses dois pontos cronológicos de tranquilidade e estabilidade emocional, entendeu? Eu sei que é um pouquinho confuso, eu realmente espero que vocês estejam conseguindo entender. Mas, se a gente voltar lá para a parte dos exames de rotina, hemograma de rotina, claro que existem doenças que são diagnosticadas através de um hemograma, dos exames de rotina, mas ele tem muito mais valor significativo se a gente tiver uma clínica correspondente. Então, por exemplo, o paciente chega lá e fala assim, doutor, eu tô me sentindo cansado, eu sinto falta de ar, eu não tenho energia, eu tenho vários sintomas que eu vou correlacionar com o exame complementar para poder pensar e falar, ó, eu acho que esse paciente precisa de um hemograma, então eu vou pedir e aí a partir do hemograma eu vou confirmar uma hipótese diagnóstica de uma anemia, de um hipotiroidismo, enfim, de outras disfunções que podem levar para aquela clínica específica que o paciente está tendo. Então, eu costumo falar para os pacientes, eu acho que o meu papel enquanto médica é também orientar bastante os pacientes, então eu falo assim, ó, me ajuda a te ajudar, esse é o primeiro acordo que a gente precisa firmar na nossa relação médico-paciente, né? Então, me ajuda a te ajudar e eu preciso que você entenda, que você confie em mim quando eu acho que você não precisa fazer nenhum exame. Por mais que você venha fazendo exames todos os anos, né, fazendo hemograma de rotina todos os anos, a partir desse momento eu gostaria que você entendesse que não é necessário, a menos que você tenha algum sintoma ou que você tenha algum fator na sua história familiar, né, ou na sua história pessoal que me faça, que me sugira pedir um exame, tá? Então eu tenho negado bastante para os pacientes quando eu acho que realmente faz sentido. É claro que cada caso tem que ser individualizado, então dependendo da história que o paciente trouxer, obviamente eu vou pedir se eu achar que faz sentido, né? Mas aí eu tenho visto bastante criança, né, pais trazendo crianças em consulta de rotina só para pedir exames para ver se tá tudo bem. Gente, eu atendi uma criança esses dias que era uma criança saudável, bem, com peso e altura boa, criança ativa, esperta,
e a mãe queria que eu pedisse um hemograma porque a criança estava magrinha, mesmo eu mostrando para ela na curva de crescimento e peso, correspondendo com a idade e a altura que a OMS criou, né, pra gente poder colocar a criança naquelas curvas e ver se tá dentro da normalidade comparado com crianças daquela mesma idade, mesmo eu falando que a criança tava tudo bem, que ela tava crescendo com peso dentro do adequado, ela queria que eu prescrevesse vitaminas para a criança engordar. E eu tive ali um papel de orientar e falar, a gente vive, né, achando que saudável é a criança gordinha, sendo que na verdade não. Saudável é uma criança ativa, esperta, que se alimenta bem, que conversa, que interage socialmente. Enfim, isso é saúde, né? Agora não é a criança ser gordinha, ou o meu papel não é prescrever vitaminas para crianças saudáveis só para que elas engordem, para a mãe se sentir mais confortável de que aquilo é o conceito de saúde, né? Então, ser médica envolve também esse papel educacional, e aí eu acho que trazer um pouco pra cá também talvez ajude vocês a falar mais sobre isso, propor essas reflexões pra vocês também levarem isso pra outras pessoas, pra gente entender que quando a gente fala de prevenção em saúde, a gente tá falando de um estilo de vida saudável, né? Que envolve alimentação saudável, prática de atividade física, uma cabeça saudável, né? Ter uma saúde emocional, então fazer terapia quando necessário, ter um bom relacionamento com as outras pessoas, ter uma boa rede de suporte familiar ou de amigos que ajuda a gente, né, nos momentos que a gente precisa. Isso é prevenção em saúde. Fazer exames não vai te prevenir a ter uma boa saúde, né? O que vai prevenir é você ter um estilo de vida saudável. Os exames, eles são importantes para diagnosticar doenças quando a gente tem sintomatologia para isso. Então, uma coisa que eu peço para vocês é que realmente repense a cultura do check-up, né, dos exames de check-up, que entenda que uma coisa são exames de rastreio, que existem políticas de saúde pública para isso. Então, por exemplo, Papa Nicolau, a própria mamografia para as mulheres a partir dos 50 anos, são exames que, quando feitos na idade adequada, para rastrear doenças que vão ter impacto sim na sobrevida das mulheres quando diagnosticados precocemente, tá? E ainda assim, para cada exame tem uma particularidade específica. Então, por exemplo, no Papa Nicolau, se a mulher tem 2 exames prévios anuais sem alteração, ela pode fazer bianual. Então a gente não precisa fazer Papa Nicolau todos os anos. Eu não sei se vocês sabem disso. Da mesma forma que a gente não precisa fazer Papa Nicolau assim que começa a ter vida sexual ativa. E eu só descobri isso ano passado, estudando bastante, lendo artigos sobre isso, que a gente pode fazer exame de Papa Nicolau a partir dos 25 anos, que é quando tem o pico de incidência de lesões celulares pelo HPV. Então, a gente começa a fazer a partir dos 25 anos, faz anual, depois muda para bianual, e aí a gente vai individualizando caso a caso. Mas não é fazer exames de rotina que vai fazer você ser uma pessoa saudável. Principalmente no momento como esse que a gente está vivendo, uma coisa que tem me incomodado muito são justamente pacientes que vêm nas consultas, sendo eles adultos ou trazendo crianças, para fazer consulta de rotina, sendo que está tudo bem. Se tá tudo bem, gente, é a hora de ficar em casa. A gente tá vivendo o pior momento da saúde desde que eu me entendo por gente, sabe? E desde que você se entende por gente também. A gente achava que o pior momento da saúde seria no passado, quando começou a pandemia, até a gente perceber que a falta de incentivo em saúde pública, que a falta de liderança, que a falta de exemplos de saúde tá destruindo o nosso sistema de saúde e tá destruindo milhares de vidas. E essa é a parte mais importante, mais impactante de tudo isso, é ver as pessoas sofrendo como elas estão sofrendo, e viver isso no dia a dia é terrível. Eu não sou médica da linha de frente, né? Não trabalho na linha de frente, não trabalho atendendo pessoas com Covid, mas eu já tive que cobrir emergência respiratória pediátrica lá na unidade que eu tô trabalhando, tive que atender crianças sintomáticas, encaminhar para o hospital, pedir o PCR, já tive que manejar a criança ali sintomática, e isso é muito cruel, é muito difícil de ver o impacto que isso tem. E a gente tá vivendo um momento agora em que pelo menos o nosso hospital de referência não tá nem recebendo mais
os encaminhamentos que eu faço. Então, se hoje eu chegar e atender uma paciente que eu tenho suspeita que tenha Covid, se eu quiser encaminhar para o paciente, eu não tenho como, porque não tem vaga, entendeu? Então, enquanto eu tô ali atendendo um paciente sintomático que precisa de uma vaga, que precisa de um cuidado mais especializado, e eu tô me desgastando com esse paciente, eu tô me desgastando também com um paciente que não tem nada, que tá indo fazer um exame de rotina porque viveu nessa lógica que não é dele, não é culpa do indivíduo, eu queria deixar isso muito claro, eu não tô culpabilizando o indivíduo, mas eu tô querendo mostrar pra vocês, né, que a gente vive nessa lógica do check-up e olha o impacto que isso tem, olha, esse indivíduo tá se expondo desnecessariamente no momento em que não deveria, tá ocupando um espaço ali que nesse momento não é adequado, tá ocupando a minha energia. Não tô falando só eu, Thaís, especificamente, né, eu como médico, eu tô falando eu enquanto profissional da saúde, mas isso cabe a todos os outros que estão inseridos nesse momento, né, sendo que eu poderia estar alocando essa energia, esse cuidado para outro paciente que precisa mais. Vocês entendem? Então, eu tô muito frustrada com tudo isso, assim, tô muito chateada, tem sido muito difícil de lidar, e eu espero profundamente que isso melhore daqui pra frente, que a gente consiga falar mais, pedir mais vacina, trabalhar mais por isso, orientar mais as pessoas a ficarem em casa, incentivar mais as pessoas a realmente manterem o isolamento, manterem as medidas, mesmo estando vacinados. Eu tô vacinada e mesmo assim eu uso máscara, eu uso álcool e eu não tô vendo mais a minha família. Eu moro de frente pra minha mãe mora atravessando a rua e eu não tô indo lá falar com ela, encontrar com ela, porque eu tenho muito medo de expor a minha mãe a qualquer risco, pensando que se ela precisar de uma vaga de UTI, infelizmente ela não vai conseguir. Então, é preocupante, é alarmante, falei um monte de coisa, espero que esse vídeo tenha feito sentido, porque, bom, se não tiver feito sentido, pelo menos eu coloquei pra fora tudo que eu tô sentindo e, querendo ou não, foi meio terapêutico. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilha com seus amigos também para ajudar a orientar, alertar, pra gente se cuidar e pra gente ter um pouquinho mais de fé que tudo isso vai passar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clique em gostei aqui embaixo, porque me ajuda bastante. Se inscreve no canal para não perder as notificações. E a gente se vê no próximo vídeo ou lá no Instagram. Um beijo. Tchau!